quem nos acompanha no nosso canal, eu trouxe aí um pequeno texto falando sobre a tirinha da Turma da Mônica. Por que eu trago esses pequenos textos? Esses textos pequenos assim, eles são muito bons porque você começa a fazer pequenas interpretações, não se torna textos cansativos e você vai se adaptando e depois, lá para frente, você pega textos maiores. Você vai passando a ter pequenos conhecimentos depois de você dessas interpretações, da semântica, da gramática, você passa a interpretar um texto maior de uma forma mais fácil. Mas tudo se começa aos poucos, né? Vamos lá, esse texto aqui diz assim, o primeiro quadrinho, não aparece aí a Magali, aparece o Cebolinha e uma pequena árvore. Agora vamos ler. Diz assim, com essa árvore que plantei, vou salvar o planeta. Então aqui já na primeira mensagem, né, no primeiro balãozinho aqui, você percebe a fala da Magali que ela quer salvar o planeta. E para isso ela plantou uma pequena planta, uma pequena árvore, né? Mas com uma árvorezinha só, aqui responde o Cebolinha. Ou seja, é como se ele pudesse trazer uma contradição naquilo que ela está falando, que é em relação à pequena árvore. Continuando, ela diz: Hello, essa árvore vai dar frutos. Daí eu como todos eles e planto as suas sementes. Dessas sementes virão outras árvores. E, aí ela interrompe aqui, né, com reticência, aí diz ele: Sei. Então, você vai perceber aqui que ela diz que dessas sementes virão outras árvores. Então, ela diz que essa pequena árvore, ela dará fruto e os frutos dela dará semente. E essas sementes darão muitas outras frutas. Então, vamos lá. Ou árvores também, né? Muitas outras árvores. Qual é o assunto apresentado na tirinha? Dentro da lógica já se percebe o que? Magali, ela quer salvar o planeta, certo? Se ela quer salvar o planeta, ela quer o quê? Preservar a natureza. Então eu posso dizer aqui, ó, preservação, preservação da natureza. Claro que você poderia botar outra, preservação do ambiente, ajudar o planeta, salvar o planeta. Aí você escolhe, você opta, mas não tem dificuldade, tá? Vou botar aqui de amarelo aqui só para poder marcar, pra ficar melhor para o aluno entender aí. Agora a segunda, o uso das reticências, três pontinhos, no último quadrinho foi empregado para marcar o quê? Uma dúvida, uma pergunta, uma interrupção, um chamamento. Não, uma dúvida você não há dúvida. Ela apenas está se expressando, só que ela interrompe a fala dela, que ela está dizendo aqui, né? É uma interrupção. Toda vez que você utiliza reticência, você já pode é, colocar em mente, é uma interrupção. Pronto, você não vai esquecer mais. É uma interrupção de uma fala, tá bom? Ou talvez, às vezes, quando você pega, por exemplo, um texto de vestibular, ele não vai deixar dessa forma. Ele vai, talvez, colocar algo comum para todos, ou seja, uma frase que é comum para todos, que todos praticamente conhecem ali o contexto. Aí sim, ele vai fazer talvez uma pergunta um pouco mais complexa. Por exemplo, ele quer que o leitor complete o pensamento que foi expresso ali na frase. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é apenas mesmo uma interrupção. Você gravou isso, está tranquilo. Você já não vai mais ter dificuldade aí para fazer outros. Vamos para a terceira. Na fala do Cebolinha, no primeiro quadrinho, a palavra mais introduz o sentido de quê? De causa, de tempo, de conclusão, de oposição. Eu não vou falar cada uma delas porque eu vou cansar. Quer dizer, vai se tornar cansativo. Tá? Vai se tornar cansativo eu explicar cada uma delas. Mas eu sei que os outros textos que virão, eles vão me mostrar cada uma dessas palavras. Então, no sentido agora, o que você poderia interpretar? Tá lá, ó. Ela vai plantar. Eu não preciso pegar essa conjunção, que é a conjunção mais, esse conectivo também, posso falar dessa forma. Você tem que entender todo o sentido dos dois balãozinhos. Você vai perceber que ela falou que vai plantar uma árvore, e ele diz, mas com uma árvorezinha só? Ou seja, ele quer dizer que apenas uma árvore é contraditório. E se é contraditório, é uma oposição naquilo que ela está falando. Então, eu não preciso, mesmo que eu tenha dificuldade de conjunções, de decorar, o próprio texto, você percebendo o sentido, a semântica do texto, você vai ver que ele está sendo
é contrário, mas aqui está escrito oposição, que também é mais ou menos sinônimo, tá? Então aqui seria a letra D, oposição, aquilo que ela está falando, bom? Então vamos pro próximo. O que Magali se propõe a fazer para salvar o planeta? É, já está na lógica, né? O que Magali se propõe a fazer para salvar o planeta? Plantar uma árvore. Aqui, plantar uma árvore. Então, ela se propõe, a parte dela, ela está fazendo. Ó, plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Ponto. Plantar uma árvore. Então, aqui também não é difícil, tá? Ela se propõe a plantar uma árvore. Próximo. Ó, a 5. Vamos na 5 agora. Há um emprego da linguagem coloquial em. O que é o emprego coloquial de uma linguagem coloquial? É o que você usa no cotidiano, tá? É o que você usa no dia a dia. Você não precisa de formalidade para você poder falar. Formalidade é quando você vai fazer uma redação ou vai fazer algum relatório, aí tem que ter formalidade. Mas, numa linguagem coloquial, já está te revelando. É uma linguagem cotidiana, do dia a dia, tá? Não precisa de formalidade. Então vamos lá. Dessas sementes virão outros. Correto. Aqui você vai ver a frase, ela não existe nenhum tipo de linguagem cotidiana. É algo normal e que também pode ser escrito e está sendo escrita de uma forma bem perfeita. Mas com uma arvorezinha, toda vez que você usa o diminutivo, né, dificilmente você vai usar isso em um texto formal ou em uma oratória ou no relatório, você não vai usar isso. Então isso aqui é o cotidiano mesmo, tá? Então seria essa aqui, a letra B. Tá aqui a letra C, com essa árvore que plantei, essa árvore vai dar frutos. Então as outras três, a C e a D, elas estão escritas de uma forma tranquila. Ou seja, existe ali toda a coesão e toda a conexão de uma forma correta, tá bom? Então, somente a letra B que realmente, com essa árvorezinha, né, até está marcada aqui já, não sei se marquei naquela hora, mas está marcada aqui. Então, árvorezinha, então isso ao emprego da linguagem coloquial. Vamos lá. Releia. Daí eu como todos eles e planto as suas sementes. Eu não sei se você já viu alguns outros textos meus, por isso que eu estou falando que quando você pega pequenos textos como esse, você começa de uma forma repetida, começa a aprender só interpretando o texto. Você não precisa pegar uma gramática de uma forma somente olhar para a gramática, porque a gramática ela não tem contexto. A gramática é a palavra que você vai ali dar a definição, mas ela não tem um contexto. Então, bom quando você pega a parte do contexto. Então, vamos aqui. O que na verdade ele vai dizer aqui? A que ou quem as palavras em destaque se referem? Essas palavras aqui, essas palavras sublinhadas, elas significam conectivo referencial, ou seja, que faz referência a algo ou alguém. E existe o conectivo sequencial, que nós chamamos que é as conjunções, tá? Entre outros. Mas essa aqui é um conectivo referencial, vai fazer referência a alguma coisa. Então, ele diz o eu. O eu, ele faz referência a quem? Então, vou voltar lá no texto, tá? Com essa árvorezinha que plantar, vou salvar o planeta. Ela diz que vai salvar o planeta. Aí continua. Hello, essa árvore vai dar frutos. Daí eu como todos. Eu quem? Esse eu, que é um conectivo referencial, ele se refere a Magali. Então eu posso colocar aqui Magali. Se refere a Magali. Peraí, Magali. Se refere a Magali. Vou botar aqui como a resposta de amarelo. Eles. Vamos lá. E eu como todos eles. Ou seja, ela está falando de quê? Se ela está falando em comer, vamos voltar aqui de novo. Eu como, ó, daí, ó, hello, essa árvore vai dar frutos. Daí eu como todos eles. Ela come o quê? Os frutos. Então, tranquilo para se compreender, frutos. Vamos lá, frutos. Frutos.
Próximo. Suas. E planto suas sementes. Ou seja, já está dizendo, né? Já faz referência às suas sementes. Então, eu posso colocar aqui semente. Semente. Peraí, errei aqui. O que na verdade você passa a compreender? Que são textos pequenos e que são bons de fazer. Eu vou deixar isso aqui para você poder resolver, fazer, tentar entender. Qualquer dúvida, aí faz um comentário.